Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renan Mesquita, professor de Filosofia e Sociologia. Vamos fazer aqui um vídeo e conversar um pouco sobre mito. O nome do conteúdo, como normalmente é abordado aí nos testes, é o pensamento mítico. O que a gente vai trabalhar aqui, né? Um assunto de filosofia esse. E o que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo? Nós vamos ver o que é o mito, o que essa palavra significa dentro do âmbito do estudo da filosofia e como pode ser cobrado nos testes, as características do mito na antiguidade. Em outras aulas a gente vai ver as características do mito na atualidade, na contemporaneidade. São duas coisas diferentes, né? E com características diferentes. E vamos ver um pouco do mito como ele acontecia na Grécia. Vamos ver basicamente isso. Algumas pessoas podem se perguntar por que o mito é estudado em filosofia, por que isso é um conteúdo de filosofia, né? E aí a gente pode ver que a palavra filosofia, ela significa afinidade e conhecimento. Filo significa afinidade, amizade, amor. E Sofia significa conhecimento. Um outro sentido que nós poderíamos dar para a palavra conhecimento é respostas. Então a filosofia estuda as diferentes formas de conseguir a resposta das coisas, não é? Então um exemplo de como isso não é simples de se definir, e é por isso que a filosofia estuda isso, é a pergunta muito comum que as pessoas fazem seria: Deus existe? E aí a gente perguntaria: é possível uma prova da existência de Deus? A resposta que nós temos para essa pergunta é que não existe uma prova da existência de Deus. Existe então uma prova da não existência de Deus? Também não existe uma prova da não existência de Deus. É por isso que tanto aquela pessoa que afirma que Deus existe, quanto a pessoa que afirma que Deus não existe, ela baseia essa resposta em fé. Ela tem fé de que essa entidade existe, ou ela tem fé de que essa entidade não existe, porque não é algo que eu posso trabalhar no âmbito da prova, ou da experiência, ou do teste. E é por isso que nós não podemos dizer que um cientista pode dar uma opinião com relação à existência de Deus ou não, porque a ciência, ela trabalha com provas e testes. A ciência trabalha com provas e testes. E é por isso que nós não podemos, e é por isso que um religioso ele não pode dar opinião com relação à criação da Terra, ou se a Terra é plana ou redonda, porque se a Terra é plana ou redonda, está no âmbito da ciência, que pode testar, que pode comprovar, que pode avaliar as coisas. Então, por que existe essa briga, às vezes, entre a fé e a religião? Porque é um campo do conhecimento tentando dar pitaco ou tentando opinar sobre o outro campo do conhecimento. Existem conhecimentos que devem ser avaliados dentro do seu campo de estudo. Então a filosofia vai estudar as diversas formas de conhecimento: o mito, a religião, a arte, a filosofia e a ciência. Inclusive, neste primeiro momento, nós vamos ignorar todas essas outras formas, todas essas formas de conhecimento, e nessa primeira aula nós vamos trabalhar o mito. O que é um mito? Muitas pessoas às vezes veem uma história mitológica e a primeira coisa que elas dizem é que o mito simplesmente é uma mentira. Mas será que nós realmente podemos dizer que o mito é simplesmente uma mentira? É simplesmente uma história falsa? O mito foi a primeira forma de produzir conhecimento e de dar respostas às dúvidas humanas. Então, antes de surgir a religião, antes de surgir
a filosofia, as ciências e as outras formas de conhecimento, só era possível responder aos questionamentos da vida. Por que que chove? Por que que a terra às vezes é fértil, às vezes não é? Por que que às vezes vem uma doença e leva as pessoas enquanto outras estão saudáveis? Então as dúvidas todas eram respondidas através dos mitos. O mito está presente em todas as sociedades antigas. Todas as sociedades passaram por construções de mitos. Então existe um grupo, então existe um conjunto mitológico nórdico, existe um conjunto mitológico brasileiro dos índios, das tribos antigas aqui, existe um conjunto mitológico das tribos norte-americanas e existe o mais famoso, que é o conjunto mitológico da sociedade grega, né, a mitologia grega. Então todas as sociedades antigas precisaram criar um grupo de mitologias, um grupo de histórias que explica as coisas. O mito pode tanto explicar a origem das coisas, ou seja, o mito vai falar tanto de coisas materiais, quanto explicar coisas relacionadas às relações humanas. Então o mito fala tanto de coisas materiais, a criação do mundo, por que que acontece a chuva, por que que uma mulher pode ou não ter filho, da onde vem essa força da natureza, quanto pode explicar as relações humanas, por que que a relação entre o pai e o filho acontece como acontece, por que que um homem se apaixona por uma mulher, por que que as pessoas vivem em sociedade. Então os mitos têm uma resposta para todas essas coisas. Por que que nós temos desejos, por que que nós temos medos de algumas coisas, por que que o homem precisa trabalhar. Todas essas respostas estão presentes nos mitos antigos. O mito fala tanto das coisas materiais, das coisas da realidade, quanto o mito fala das relações e dos sentimentos humanos. Então vamos aqui a um exemplo de história mitológica para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai analisar ele e vai ter uma ideia de como é que o mito funcionava para as pessoas, né? Vamos falar então do mito da criação dentro da filosofia grega. A gente encontra esse mito da criação num livro chamado Teogonia, que foi escrita por um poeta chamado Hesíodo. Então nós vamos falar aqui um pouco da primeira parte do livro Teogonia, do autor Hesíodo. Quando Hesíodo quis falar do surgimento das coisas, Hesíodo ele disse que tudo surgiu a partir de deuses. E o primeiro deus que Hesíodo cita na Teogonia é Caos. Então Hesíodo diz que havia um deus primordial e que ele surgiu antes de qualquer outra coisa. E o nome desse deus era Caos. Então eu vou contar uma das versões, mas as versões mudam um pouco, então é possível que as pessoas encontrem essas histórias com alguns detalhes diferentes, mas o intuito aqui não é ser rigoroso com relação a isso, é pegar a ideia geral. Então Hesíodo diz que no começo de tudo existia um Deus primordial que surgiu antes de tudo e de qualquer coisa. O nome desse Deus era Caos. De Caos surgem alguns outros deuses, e dentre esses deuses surgiu a deusa Gaia. Então surgiu uma deusa, né, uma feminina, cujo nome era Gaia. Depois de Gaia surge também um outro deus que era Urano. Então nós vemos aqui uma representação de um desenho, né, de uma representação artística de Urano e da deusa Gaia. Segundo a história de Hesíodo, Urano era um deus que ele tinha um apetite sexual insaciável. Então, todos os dias ele vinha ter relações com Gaia. Só que teve um momento da história desse casal que os filhos deles começaram a nascer. Só que esses filhos eram muito poderosos. E Urano se sentia incomodado, talvez um pouco ameaçado com o poder desses filhos. Autoritário e violento que Urano era, Urano passou a não permitir que esses
que essas entidades saíssem das entranhas de Gaia, saíssem de dentro de Gaia. Então, depois das relações, sempre que Gaia tinha um dos filhos desse casal, Urano obrigava os filhos de Gaia a voltarem para o útero da mãe, voltarem para o interior da mãe. E assim se deu filhos após filhos, entidades após entidades. Gaia, que estava extremamente insatisfeita com esse acontecimento, ela toma uma decisão. Ela vê dentre aqueles filhos que estavam presos, que eram obrigados a ficar dentro do útero dela, ela procura aquele que parecia ter os traços mais evidentes de ganância, de ambição, que poderia ser alguém que poderia levar a cabo o plano que ela estava fazendo, né? Então ela encontra um dos filhos que ela chama de Cronos, Deus Cronos. Na época, o filho mais novo do casal. Então ela chega para Crono e diz: olha, meu filho, você está vendo o que o seu pai faz comigo, o que o seu pai faz com os seus irmãos, é uma grande injustiça, ele está fazendo a sua mãe sofrer muito, mas eu tenho um plano, eu tenho uma maneira de fazer com que a gente acabe com esse regime de autoridade do seu pai. Gaia então forja uma arma, ela forja uma foice feita de cristal e ela instrui Cronos sobre o melhor momento em que ele poderia atacar o pai, que era o momento que Urano chegava exausto depois de um dia das suas atividades. Cronos aceita o plano, recebe a arma de Gaia e no momento indicado pela mãe, quando Urano estava desprevenido, então Cronos castra o pai, ele corta fora o pênis do pai. No momento em que Cronos castra Urano, Urano se torna um deus derrotado. Urano perde o seu poder, o seu trono, a sua posição de Deus soberano do universo, e Cronos passa a dominar o universo. Essa é a primeira história da teogonia de Hesíodo. Essa é a primeira história da teogonia de Hesíodo. E aqui eu peguei uma imagem de Cronos. Cronos normalmente ele é representado assim. Não sei se vocês já viram uma imagem de Cronos por aí. Normalmente ele está com essa ampulheta do tempo, a foice, né, que ele usou para castrar o pai, e ele é caracterizado como um velhinho, e eu vou explicar isso de novo. E eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então, quando a gente vê essa história, a gente imagina que ela é uma história descabida, que ela é uma história que não faz muito sentido. Como é que a história de uma família desajustada pode ser a história que explica a criação do universo? Ela não faz muito sentido, mas aí a gente precisa analisar o que há por trás do mito, porque uma das características do mito é que ele é simbólico, que ele pode ser um enigma a ser decifrado, né? Então, o que significa a palavra caos? A palavra caos, ela significa falta de ordem. O que significa a palavra? O que significa a palavra Gaia? A palavra Gaia significa terra. E o que significa a palavra Urano? A palavra Urano significa céu. Terra e céu. Então aí a gente vê já que existem coisas por trás do mito que a gente não conhecia. E a palavra Cronos, o que a palavra Cronos significa? Para quem já ouviu a palavra cronológico, vai saber que Cronos significa tempo. O que essa dinâmica aqui leva a gente a entender qual era a intenção de quem criou o mito, né? Caos. Caos é a mesma coisa que nada, ou seria a mesma coisa que falta de ordem, ou falta de definição das coisas. Quando eu vejo um bocado de massa uniforme, uma mônada, eu digo que não há nada ali, é só um amontoado de algo. Então, assim,
todas as mitologias, até a mitologia cristã, que fala que Deus criou as coisas, diz assim: Deus criou as coisas do nada. Então você vê que é a mesma origem. Os gregos, eles queriam dizer com o caos de que tudo veio do nada. A única diferença aí entre a mitologia cristã, as histórias da mitologia cristã, é que Deus criou a coisa do nada. Como os gregos acreditavam que sempre existiu matéria, a matéria não foi criada do nada, mas antes da matéria gerar coisas, a matéria era disforme, sem ordem, desordenada. Então você vê que existe uma característica comum aí entre qualquer forma, entre qualquer coisa. Até a teoria atual de Big Bang acredita a mesma coisa. Antes de tudo surgir, tudo estava sem forma dentro do Big Bang. Então você vê que essa história, que foi escrita há mais de 3.000 anos atrás, ela não é um absurdo se comparada com a teoria cristã ou com a teoria científica do Big Bang. Antes das coisas, das formas surgirem, tudo veio da desorganização ou do nada. Foi isso que Hesíodo quis dizer quando ele disse que o Deus primordial, o Deus que era o início de tudo, ele era o caos. Tudo que tem ordem ou organização hoje, antes veio de uma falta de ordem, de uma desorganização, entre aspas, de um nada. Quais foram as primeiras coisas que surgiram depois do caos? A terra e o céu. O que poderia surgir inicialmente depois do nada? A terra e o céu. Então surge a terra, a mãe de tudo, onde as coisas estão, a base de tudo, o elemento de baixo e o elemento de cima. Quando a gente faz uma referência, talvez, com o surgimento da Terra, que a gente entende hoje, científica, imaginem a Terra sendo magma, sem poder conter a vida nem nada, e o céu, antes não existia o céu. Se você viesse para a Terra na sua origem, você não ia poder olhar para cima, porque tudo estava misturado com a Terra. Os gases, os vapores, os elementos ebulindo, a Terra e o céu estavam juntos. Tem uma hora que o céu se separa da Terra. Segundo a história de Hesíodo, o que é que passa a existir depois que o céu se separa da Terra? O tempo. Então, o Deus que passa a governar a realidade quando o céu se separa da terra é o tempo. Qual é o sentido de Hesíodo ter escrito isso? Dentre as coisas que é possível de se ver entre a terra e o céu aqui, há algo mais poderoso que o tempo? Não. Tudo está submetido ao tempo. Não existe nada de material ou de realidade que existe na Terra e que resiste à força do tempo. Nem o mais forte dos minerais, nem o mais forte dos metais. Todos se desagregam, todos se desorganizam. Todos perdem a sua força frente ao Deus Tempo. Então você vê que essa história ela não é uma mentira. Ela só é uma mentira se você lê-la racionalmente, se você tentar ler literalmente o que ela expressa. Mas se você consegue ver o símbolo ou a lógica por trás do evidente, você consegue tirar... O que você consegue tirar? Respostas. E é por isso que o mito, junto com as outras formas de conhecimento, são fontes de respostas. Características do mito. O mito é uma história não verdadeira no sentido de que conta uma história com fatos fantásticos ou fabulosos. Então, características do mito é que o mito conta realidades fantásticas e fabulosas, ou seja, sobrenaturais. Nesse sentido, ele realmente não é uma história verdadeira. Nesse sentido, ele não é uma história verdadeira. Mas ele é verdade no sentido de que ele contém verdades dentro das suas simbologias, dentro dos seus sentidos internos. O mito é uma história que apela muito mais aos sentimentos do que à razão. Então você não pode ler um mito de forma racional. O mito é uma história lógica e com sentido. O mito tem sentido, tem lógica, mas não é racional. E esses dois termos, eles vão dançar nas questões principalmente da UPE. Eles usam esses dois termos. O mito é lógico, ou seja, tem sentido, mas ele não é racional. O mito tem lógica, mas não é racional. Isso é cobrado com esses termos. Pois ela consegue tocar o sentimento e o imaginário. Então a gente lê uma história mitológica dessa e a gente consegue prestar atenção nela. Ela não é completamente descabida. Nós vamos lendo ela e ela vai contando algo
de verdadeiro, né? A gente tem que aprender a ler o mito, né? Porém, o mito não é racional por causa dos elementos fantásticos e sobrenaturais. Essa é alguma das características do mito. Vamos falar um pouco aqui do mito na Grécia. A narrativa mítica. A narrativa mítica acontece através do, normalmente essas palavras estão juntas, através do poeta rapsodo. O que é o poeta rapsodo? O poeta rapsodo era uma profissão. O poeta rapsodo era aquela pessoa que ela conseguia decorar os mitos que eram pronunciados através de rimas, e eles passavam de cidades e cidades, às vezes com uma harpa, às vezes com um instrumento musical, e eles declamavam esses poemas para a população, e a população dava dinheiro ali para esses poetas. Como a população não era alfabetizada na época, eram muitos poucos os que sabiam ler e tinham instruções. Então o poeta rapsodo, ele sabia de memórias longas extensões de poetas, e as pessoas ficavam extremamente impressionadas com aquilo. Eles achavam que aquilo não era humanamente possível, por causa daquela grande capacidade de memória e de declamar aqueles longos poemas. As pessoas achavam que os poetas rapsodos eram pessoas inspiradas diretamente pelos deuses. Como os poetas rapsodos eram inspirados pelo Deus, e segundo a crença popular, então aquilo não era uma criação humana. As pessoas acreditavam que o poeta rapsodo era alguém inspirado, sendo assim, não eram palavras do poeta rapsodo, eram as palavras direto dos deuses, era como se fosse uma inspiração divina. Então todo esse conhecimento que era trazido pelo poeta rapsodo, ele era inquestionável, porque não era uma palavra humana, eram as ideias que vinham direto dos deuses, né? Então o mito nessa época, que tinha um caráter religioso, ele era inquestionável. Você não duvidava daquelas histórias, elas eram verdadeiras naquele contexto grego. Os principais poetas gregos que normalmente podem ser mencionados nas questões foi Homero e Hesíodo, que é esse amiguinho aqui. Homero, ele escreveu das obras de Homero, duas são as mais famosas, a Ilíada e a Odisseia. Os dois têm como personagem principal um rapazinho chamado Odisseu, e a gente tem até o nome dele aqui, né? Se torna o nome de uma das obras, a Odisseia, né? São as aventuras de Odisseu. A Ilíada é a história de Homero, que conta a história do cavalo de Troia, uma guerra que aconteceu para se destruir a cidade de Troia. E nós temos aí, né, um spoiler do final da história. O cavalo de Troia foi uma estratégia bolada por Odisseu para destruir a cidade de Troia. Um outro poeta muito famoso é o nosso amigo Hesíodo, que contou a Teogonia, também em poema, né? Em rimas. Então Hesíodo contou uma história, Teogonia, que conta o início de tudo, e essa história que a gente menciona aqui na aula está dentro da Teogonia, que é a história da criação de tudo, de Caos, Gaia, Urano e Cronos. Como a mitologia narra as coisas, características do mito, outras 3 características aqui do mito. Encontrando o pai e a mãe das coisas dos seres. Então é normal que nos mitos a gente encontre pai e mãe das coisas. Quem é o pai do céu, ou o próprio céu? É uma entidade. O céu não é apenas aquilo que está lá em cima, o céu é um Deus. Quem é o pai dos mares? Então a gente encontra literalmente o pai, e as coisas são representações humanas. Outras características muito importantes, né, dos mitos que as rivalidades e as alianças entre os deuses repercutem e têm consequências no mundo dos seres humanos. Ou seja, se os deuses brigarem entre eles, nós veremos uma consequência aqui na Terra. Então, às vezes, todas as plantas morriam por causa de uma seca muito grande. E aí os homens deduziam, os deuses estão brigando, algum deus está triste, algum deus está em guerra. Então a guerra entre as entidades divinas repercutem aqui na vida dos seres humanos. Explica como acontecem as recompensas e os castigos que os deuses dão a quem os obedece ou desobedece. Então, além da relação entre os deuses repercutir na vida dos humanos, os humanos também podem entrar em relação com os deuses. Então tem certas atitudes humanas que desagradam
desagradam os deuses. Então eu não posso desobedecer um Deus, porque eles são vingativos. Eles podem se vingar de mim. Existem maneiras de agradar os deuses. Então eu posso fazer um cântico para um Deus, eu posso rezar dentro do templo dele, ou eu posso fazer uma oferenda para que aquele Deus que simboliza algo da vida cotidiana das pessoas possa me agraciar. Então eu posso fazer uma prece para a deusa da família, porque eu estou com uma desarmonia na minha família. Eu posso fazer um sacrifício ao Deus da guerra, já que a minha comunidade já declarou guerra a outra comunidade. Eu preciso da ajuda dos deuses. Então os seres humanos, eles viam isso, né? E é uma necessidade humana de estabelecer uma relação com a natureza, sendo que esses deuses representam coisas da natureza, né? Então é esse o imaginário e a vivência que o mito tinha. Ela era uma fonte de respostas e uma maneira de estabelecer um laço com a natureza. Outras palavras importantes aqui que surgiram junto com o pensamento grego e as mitologias, né? Genealogias podem ser gene, né, de origem, a maneira como é contada a origem das coisas. Temos aqui uma imagem do nosso amiguinho Homero, né? A gente já falou dele, o poeta grego que criou a Ilíada, né? Como é que podem ser as genealogias? As genealogias podem vir em forma de cosmogonia, cosmo, universo, gonia, contos, né? É a história que conta a origem do universo. Ela pode vir através de uma teogonia. Teo, Deus, gonia, conto, né? É a origem dos deuses. E a outra genealogia é a cosmologia. O mito não é cosmológico. A filosofia é cosmológica, porque a filosofia tem o logos. Qual a diferença de cosmologia para cosmogonia? Cosmogonia é um conto, ou seja, uma história que fala da origem do universo. E o que é a cosmologia? O logos de razão significa estudo, e o cosmo é o universo, é o estudo da origem do universo. Isso aqui pressupõe a razão, o estudo através de argumentos, né? Isso aqui só surge com a filosofia. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, pessoal. Essa é uma aula inicial para falar dos mitos. Qualquer dúvida, vocês podem rever o vídeo. Eu vou disponibilizar o material escrito para vocês. E é isso aí, até a próxima.